No YouTube da Auriverde Brasil. Com Wellington Barros, tem informação para a audiência, pois não, Barros? Pitoli, o presidente Lula convocou aliados históricos para integrar o núcleo de sua campanha ao quarto mandato. Em café da manhã no Palácio da Alvorada, com amigos da velha guarda, na última segunda-feira, na semana passada, o Lula afirmou que a disputa desse ano será muito dura e pediu a montagem de um gabinete da pronta resposta para rebater o senador Flávio Bolsonaro, seu principal adversário. Segundo publicação feita pelo Estadão ontem, a preocupação da cúpula do PT é com o fato de o governo não conseguir ultrapassar a marca de 40% de aprovação nas pesquisas de intenção de voto. Nos últimos levantamentos, o apoio à atual gestão ficou na faixa de 32% a 33%. Agora o dilema consiste em como conseguir superar a avaliação negativa. Não sem motivo, mesmo com indicadores econômicos melhores, com inflação controlada, aqui segundo o Estadão, e menor taxa de desemprego desde 2012, há um clima de pessimismo no país. Sob a coordenação do presidente do PT, Edinho Silva, a equipe de campanha de Lula será composta por nomes que já o acompanharam em outras eleições. Na lista estão o secretário de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, o ministro Wellington Dias, de Desenvolvimento Social, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, e também o ex-presidente da Petrobras, o José Sérgio Gabrielli, além do ex-prefeito de Diadema, José de Felipe Júnior, que ficará na tesouraria da campanha. O time ainda será ampliado e o titular da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, é um dos nomes que deve compor a coordenação. Mesmo antes do início oficial da campanha, que deve acontecer lá para o mês de agosto, a ordem no Palácio do Planalto e no PT é que, de agora em diante, todos se refiram sempre ao desafiante de Lula como Flávio Bolsonaro e não apenas Flávio. Aliás, teve nesses últimos dias circulou uma matéria também falando que a imprensa estaria tirando o sobrenome do Flávio, tirando o nome Bolsonaro das manchetes e tratando o candidato apenas como Flávio. E aí a intenção do PT de tratá-lo como Flávio Bolsonaro, essa que é a ideia inicial do partido. E a artilharia do PT e esse núcleo do partido tende a iniciar esse processo mais agressivo nas redes sociais, em peças publicitárias contra o Flávio Bolsonaro a partir do dia 4 de abril, que é aquele prazo para a desincompatibilização, por exemplo, e esse seria um dos fatores, do governador Tarcísio de Freitas do governo de São Paulo, caso quisesse disputar a presidência da República. Dentro da cúpula do PT havia a ideia, Pitoli, de que se o Flávio Bolsonaro atingisse um teto nas pesquisas eleitorais, ou pelo menos caísse em algumas delas, com uma artilharia pesada por parte do PT, o grupo político poderia mudar de candidato, colocaria o Tarcísio no lugar dele, caso o governador de São Paulo se mostrasse mais viável eleitoralmente. Então, a estratégia seria manter até o dia 4 de abril o formato como está, sem bater no Flávio, sem fazer uma artilharia mais pesada por cima dele, e a partir do dia 4 iniciar essa ofensiva contra o senador do PL do Rio de Janeiro para tentar desgastá-lo eleitoralmente, porque a partir dessa data não daria mais para o Tarcísio ser desincompatibilizado do governo de São Paulo para disputar a presidência. O Barros, depois se você puder, faz uma escalação dessa seleção usada pelo PT. Olha, me perdoe a audiência, a deselegância, mas eu me lembrei de uma música, eu gosto de trilha sonora, E eu ouvi certa vez, no Mano Velho, Mano Novo, lá da antiga, hoje acho que é nativa, Não sei onde estão hoje, Mano Velho e Mano Novo, uma música de Caju e Castanha, a dupla de repentistas, chamada Futebol do Inferno. Futebol do Inferno. E se você gosta de repente, vale a pena ouvir. E aí, por quê? Eu me lembrei dessa escalação que o Barros trouxe agora, que vai compor a campanha de Lula. Guilherme Boulos, Edinho, Mercadante. Aí, eu destaquei aqui, inicialmente eu não posso veicular a música por conta de direitos autorais, mas a música começa assim, Cláudio, a letra. Cláudio já está aqui no estúdio. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno. Não deixe eu ir para o inferno assistir um jogo lá. E Deus me livre de eu ir lá.
O futebol no inferno está grande a confusão. Vai ver a melhor de 3 para ver quem é o campeão. O time do Satanás ou o quadro de Lampião. Me lembrei de Lula. Óbvio. Falando sobre ser um lampião, né? Deus me livre de eu ir lá. Lampião ganhou um turno. Satanás, o outro. Domingo que se passou. Empataram em 100-100. Agora a melhor de 3 vai ser domingo que vem. Deus me livre de eu ir lá. Nas profundezas do inferno, onde a gente vê o nó, 2, 3 mil, 4 diabos, a conversa é uma só. Os torcedores falando sobre o assunto de futebol. E Deus me livre de eu ir lá. A torcida do inferno diz que o jogo está perdido, porque Lúcifer não joga devido estar contundido. E o supervisor com Cris anda muito aborrecido. Deus me livre de eu ir lá. O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis. Além disso, ele só faz o que lhe vem no nariz. E com isso, o pau cantou na escolha do juiz. Deus me livre de eu ir lá. Porque Satanás queria que o jogo fosse canção. Cancão, não sei o que é isso. Essa escolha também não agradou Lampião, que ficou mais irritado do que o cavalo do cão. Estou me lembrando aqui a CPI do inferno quis suspender o torneio. Olha. Porém, a Rádio Profunda, lá do inferno, opinou para o sorteio. Já dizem que na lotérica vai dar coluna do meio. Deus me livre de eu ir lá. Quando fizeram um sorteio, o juiz deu berimbau. Lampião falou para ele: eu toda a vida fui mal. Apite o jogo direito se não quiser levar pau. Deus me livre de eu ir lá. Depois da Rádio Profunda, por ordem de capataz, anunciava através do locutor Barrabás, dizendo a escalação do time do Satanás. Deus me livre de eu ir lá. O goleiro do inferno se chama Doutor Bussu. O back central, Pitica. O volante, Papangu. Para ser o quarto zagueiro, então, procurando tu. Aí vem aqui, né? O dublê do meio campo, tem o diabo Rabichola. O ponta direito, estou pensando na escalação aí do PT, né? O ponta direito é o Bimba. Na esquerda, a Caçarola. O amador é tão coxo que é coxo, mas joga bola. Veja só a escalação do time do Lampião. Eu não sei se a gente pode colocar do PT, porque parece-me que Lampião ganhou o jogo. Corisco, ó, vai vendo se encaixa aí. Corisco, chapéu de couro, maritaca e capitão. Sucuri, pé de quenga, carrapato, tiramão. Deus me livre de eu ir lá. O campo lá no inferno parece uma tanajura. 1000 metros de comprimento por quilômetros de largura. Aí ele vai falando aqui, eu queria chegar nesse ponto da escalação. Quando o Barros fala da escalação do time do Lula, eu pensei no time do Lampião, que eles se autoclassificam Lampião. Lembrando que Lampião é bandido, hein? Lampião não é herói não, hein? Lampião é bandido. E aí a escalação: Corisco, chapéu de couro, maritaca e capitão. Sucuri, pé de quenga, carrapato e tiramão. Podemos fazer uma equivalência aqui. Procurar o equivalente da Acha. Acha? A escalação de Lula para uma campanha dessa? Não é o time do Lampião? Não ameaçou o Trump? E uma coisa que... Não mexeu com o Lampião? E me chama a atenção essa bom senhora... Dia, Cláudio. Bom dia, Alexandre Pitoli. Bom dia, os colegas de estúdio, a toda a audiência do Ouro Verde. Me chamou a atenção, tá ali, que foi chamada, dentre outras pessoas, a senhora Mônica Valente, atual secretária executiva do Foro de São Paulo, que está nessa posição desde 2019. O Foro de São Paulo, criado em 1990, há 20 anos atrás, na disputa da primeira eleição do Lula, quando repórteres falavam, Lula e o Foro de São Paulo, ele ficava sério e falava, não fale essa mentira, isso não existe, isso é uma mentira que a imprensa cria para falar mal. Tá vendo como são mentirosos, calhordas, caras de pau? O Lula e todo o PT ficavam anos dizendo que não existia o Foro de São Paulo. Aí, o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho falava da existência dessa estrutura criada especificamente para reunir os partidos de esquerda e o narcotráfico da América Latina num grande projeto de corrupção e compra do poder e compra do processo eleitoral para tomada de poder na América Latina.
O Foro de São Paulo existe há 35 anos. A senhora Mônica Valente do PT ocupa o cargo de secretária executiva desde 2019. E o PT ficou mentindo sobre não existir o Foro de São Paulo apoiado pela imprensa. É por isso que o Lula e um monte de outros foram eleitos na esquerda. Por isso que o narcotráfico ficou tão poderoso. Por isso que os estados da América Latina viraram narcoestados com tráfico controlando os setores legislativo, executivo e poder judiciário. Por isso que a geopolítica de Donald Trump, agora chamada doutrina Donroy, está esmagando o narcotráfico, está esmagando o narcoestado e o Brasil está entrando na vez dele. Já acertaram o Irã, já acertaram Venezuela, já tiveram eleições elegendo conservadores no Chile, na Argentina. A América Latina está seguindo uma doutrina da geopolítica dos Estados Unidos, que precisa e vai pisar e chutar esses milhares de pessoas que vivem do narcotráfico. Estão no poder político brasileiro, no legislativo, executivo, judiciário, estão em empresas, estão em bancos. Vão dançar todos, porque eles jogam o futebol do diabo. Futebol do inferno. Futebol do inferno. Futebol do inferno. Futebol do inferno. É, isso aí. Que memória você tem para a música brasileira? Hein? Não, Cláudio, a gente vai fazendo aqui as analogias, as comparações. Eu me lembrei dessa de futebol do inferno. Eu voltando de uma madrugada de trabalho, nem sei onde eu estava, e ouvi na estrada sempre o rádio, eu sou do rádio, e me lembro dessa canção, Futebol do Inferno, numa versão que inclusive eu nunca mais encontrei. Não foi a versão do Caju e Castanha. Uma versão diferente. Aquele Juca Baleira, ele tinha uma música não. Um negócio, assim, muito legal. Muito legal. E quando o Barros passou pela escalação da turma ali, né? Eu falei, já entendi. Esse aqui é o futebol do inferno. E com detalhe, Lúcifer estava com medo de perder pro Lampião. Olha né? só. E me lembrei do Lula, que adora, né, fazer essas comparações, tentando meter medo no Trump, dizendo que ele... O Lula, ele é o Lampião. Vai se meter com o Lampião aqui não, hein? É ridículo, né? Mas vamos lá. Bom,